Olá! Na lista de material escolar, além de lápis, caderno, borracha, os professores também estão pedindo brinquedos pedagógicos. A Lisiara Finger, que é a nossa convidada de hoje, descobriu esse filão de mercado e montou uma loja de brinquedos criativos aqui em Itajaí para atender essa demanda. E a gente vai saber com ela como é que está o movimento e também o que é o brinquedo criativo e para que ele serve. Obrigado, Lisiara, pela sua participação aqui. Primeiramente, assim, os professores estão colocando na lista de material, né? Os pais estão comprando, as mães estão comprando, estão indo para comprar, é um incentivo para eles também? Olá, Almeri, olá a todos que estão nos assistindo hoje. Na verdade, assim, não é nada novo, não é a primeira vez que a gente vê, isso já vem há muitos anos acontecendo. Algumas escolas, principalmente as escolas particulares, elas pedem sempre um brinquedo pedagógico. Dão como sugestão quebra-cabeças, brinquedos que a gente facilmente encontra no mercado aqui da cidade. Mas a gente viu, né, ali um nichozinho que nós poderíamos começar a trabalhar, trazer brinquedos pedagógicos diferentes. Brinquedos que, além de incentivar lógica, como quebra-cabeça incentiva, além de incentivar a noção espacial, também poderiam incentivar a alfabetização, matemática, enfim, coordenação, né, motricidade, enfim, sempre tem outras habilidades para se trabalhar, né? E o que na realidade seria o brinquedo criativo? Brinquedo criativo é todo o brinquedo que vai fazer com que o adulto ou a criança, a pessoa que for brincar no caso, vá desenvolver a criatividade, vai ter que usar de sua criatividade para poder brincar, né? Digamos assim, foge um pouquinho da nossa realidade atual, iPads, iPhones, aquilo que está muito famoso e que as crianças vêm aproveitando muito, né? São brinquedos que você vai ter que interagir, que você vai ter que pensar um pouquinho, você, enfim, vai desenvolver alguma habilidade utilizando ele. Que tipo você comercializa na sua loja, por exemplo? Nós trabalhamos com brinquedos educativos e pedagógicos, né? Existe uma diferença que, às vezes, você vai numa loja de brinquedos e nem o próprio vendedor sabe que ela realmente existe, né? Um brinquedo educativo é todo brinquedo que vai ensinar alguma coisa à pessoa que vai brincar, né? Seja coordenação motora, enfim, vai ensinar, vai colocar algum contexto de aprendizagem ali, né, dentro do brinquedo. Já o brinquedo pedagógico, ele é mais usado por professores e profissionais da área. São brinquedos que vão desenvolver principalmente a alfabetização, matemática, noções de matemática, noções de lógica, enfim, são mais utilizados na área escolar mesmo, né? Recentemente até a gente fez uma matéria para o Canal Futura, mostrando um projeto aí do Instituto Natura nas redes públicas de ensino que utilizam esses brinquedos educativos, né, para ensinar no letramento, incentivar a criança a ler e a escrever. E são crianças em torno de 6, 7 anos que estão nas séries iniciais, né? Sim. Isso é importante também ser implantado na rede pública de ensino. É muito importante que a gente procure sempre meios diferentes de ensinar as nossas crianças tanto a alfabetização quanto outras matérias que estão ali na nossa grade escolar hoje, né? Porque a gente vê assim, o ensino no Brasil, ele é uma coisa muito tradicional e podemos dizer que parou um pouco no tempo, né? A gente usa o quadro, o professor muitas vezes ele tem atividades muito limitadas, mas não é por culpa dele, é por realmente falta de recursos da rede pública, né? Então, a criança, tudo que ela aprende brincando, né? Isso é normal, isso é comprovado. Então, quando a criança insere a brincadeira ali no seu meio, ela geralmente vai começar a trabalhar e aprender ou inserir ali no contexto da brincadeira atividades que ela vê no dia a dia. Ela vai mostrar reações dela que ela tem comumente no dia a dia e no momento que você utiliza um brinquedo, você acaba abrindo um pouco mais
digamos assim, você abre mais espaço para a criança pensar, você abre a visão, né, da criança. Então, por exemplo, matemática, né, digamos assim, nós temos lá na loja alguns brinquedos que trabalham matemática de uma maneira independente. Você aprende a fazer cálculos sem perceber que está calculando. Ao invés de você simplesmente copiar aquela continha que está no quadro e tentar resolver em casa com feijõezinhos, né? Ou, enfim, com aquilo com os dedos, né? Com aquilo que a gente tem disponível facilmente. Então, é uma maneira da criança não perceber que está aprendendo, né? Aprender inconscientemente. Aprender brincando, né? Exatamente. Os brinquedos pedagógicos, né, e educativos, eles são recomendados para a criança a partir de que ano? Elas são recomendadas para a criança desde o momento que ela nasce. Ah, sim. Porque a gente tem assim, criança, claro, nasce, né, com suas habilidades limitadas, sempre mais voltado, os sentidos mais voltados para a audição, e aos poucos ela vai começar a desenvolver os outros sentidos e outras habilidades. Então nós temos brinquedos que vão ajudar no desenvolvimento de certas habilidades. Como, por exemplo, brinquedos que às vezes um adulto olha e pensa, nossa, mas isso é muito fácil, né? 3 cubos de encaixe, digamos assim. Só que para uma criança, ela perceber que um cubo se encaixa no outro, ela ter essa noção espacial, isso é uma descoberta incrível, né? Então, você acaba desenvolvendo habilidades, às vezes, além do tempo que a criança desenvolveria normalmente, tendo brinquedos, tendo acesso a esses brinquedos, né? E qual é o material que são feitos? Geralmente de madeira, é isso? Nós temos brinquedos de madeira, de espuma, de plástico, tudo, claro, relacionado à idade da criança, né? Uma criança de até 1 ano, a gente não indica ainda brinquedos de madeira por serem, às vezes, muito pesados, né? Difícil perigosos, às vezes, né? Isso, perigosos. Então, a gente indica mais espuma e o plástico, né? Depois, conforme a idade vai aumentando, aí a gente já vai inserindo outros brinquedos. E madeira é uma coisa que parece que para a gente está meio que em extinção, não é? Exato. Está cada vez mais difícil de se encontrar. E a nossa loja, a intenção é fazer um resgate cultural. É trazer alguns brinquedos que normalmente você brincava na infância, eu brincava, e que hoje em dia a gente quase não encontra. E que são brinquedos que nos ajudaram a desenvolver certas habilidades e por isso não podem ser esquecidos, não é? Agora foram vencidos pela internet. Exatamente, nós não podemos deixar que isso aconteça. Olha, Miri, eu vou te dizer, eu até falo e me sinto culpada, porque eu também tenho um filho, meu filho tem 4 anos, e é tão fácil, às vezes, para a gente que tem essa vida corrida, chegar em casa, dar um iPad e falar, ai, que bom, ele vai ficar 1 hora brincando, se eu deixar até 2 horas e eu vou poder fazer as minhas coisas tranquilas, sabe? Então, assim, é fácil, é cômodo para os pais fazerem isso, sabe? Só que é muito importante que a gente também perceba que antigamente a gente tinha vários irmãos. Então, para uma criança brincar era muito fácil, ela sentava com os irmãos e brincava, os pais não precisavam estar ali inseridos na brincadeira. Agora, normalmente, a criança procura o pai ou a mãe porque ela quer uma companhia para brincar, né? Então, é importante que os pais percebam isso e também procurem ajudar no desenvolvimento, ajudar nas brincadeiras com as crianças, né? E a questão também o mercado do brinquedo, ele está muito desenfreado, né? Hoje se consegue, com o bombardeio de brinquedos chineses e tudo, se consegue muito fácil. Esses brinquedos de antigamente realmente foram esquecidos e ganharam essa concorrência, digamos assim, entre aspas, desleal, né? A gente percebe assim, ó, alguns pais às vezes chegando, olhando um brinquedo dizendo, tá, mas ele não faz nada, ele não faz nenhum barulho, não tem nenhum botão para apertar, porque a gente está acostumado, né, a ter um brinquedo que vai pilha, que faz um barulho, que caminha, né, que tem uma luz. Alguns são pais já dessa geração Y, né? Exato. Que nasceram com a tecnologia já, né? Que já nasceram inseridos na tecnologia. E eu acho que é importante a gente não esquecer também, né, essa realidade. Na nossa loja nós temos brinquedos da linha de robótica, né? Então é importante que a gente lembre também que nós estamos no ano de 2013 e nós precisamos cultivar essa cultura, né? Só que também não podemos esquecer daquilo que vai ajudar a criança a desenvolver a habilidade até chegar num brinquedo de robótica, né? Então, por isso que é importante que se use também brinquedos que não vai pilha, que não caminha sozinho e que ela possa usar a imaginação para fazer isso acontecer, né? E até também
o esforço físico, a coordenação motora, Exato, né? Exato. Isso é muito importante, né? Assim, se você for parar para ver, eu não, de maneira alguma, critico o iPad, né? Como eu falei, eu também tenho um filho, né? Mas assim, um joguinho de videogame hoje. Vamos dar um exemplo, né? Vamos pegar um exemplo, vou inventar um. O joguinho da Branca de Neve, por exemplo, que você tem o objetivo de acordar a princesa com um beijo. Num jogo normal, você tem um objetivo, certo? E você tem que superar os obstáculos, as fases, até atingir o objetivo, que é conseguir acordar a princesa. Tudo bem. Mas se você for ver a história da Branca de Neve, o que ela traz? Ela traz todo um contexto, ela traz uma moral no final da história, ela tem uma coisa mais emotiva, né? Ela traz uma mensagem. Então é diferente você jogar um jogo ou você ouvir uma história, né? É isso que a gente não pode perder. Nós temos que cultivar isso nas crianças, né? De maneira alguma podemos esquecer. E como é que as mães e os pais estão vendo, né? Assim, chegar em casa, a lista de material escolar, assim, é um brinquedo pedagógico, além de tudo, lápis, caderno, até alguns jardins, algumas escolas pedem até papel higiênico e tal, né? Sim. Como é que os pais veem? Vocês encaram com otimismo essa questão de educar assim, dessa forma também? Olha, Almiri, eu vejo muito assim, que os pais, eles procuram mais ou menos aquilo que se sugere numa lista escolar. A sugestão, como eu falei, mais comum é um quebra-cabeça. E às vezes o pai não dá tanta importância para aquele brinquedo pedagógico. O que aquele brinquedo poderia trazer? O meu filho brinca de quebra-cabeça em casa. Não há necessidade de eu comprar um quebra-cabeça maravilhoso para ele levar para a escola. Né? Mas às vezes, como eu falei, o brinquedo pedagógico, ele pode trazer muito mais, né? Então, eu acho que está faltando um pouquinho para os pais hoje pesquisarem, além de quebra-cabeça, o que mais que eu posso trabalhar para a educação do meu filho, para aprimorar isso, né? Para agregar valores a tudo isso. Mas, por outro lado, né, em contrapartida, eu vejo muito pais que entram na loja e falam, nossa, eu procurei muito uma loja como essa, em que eu pudesse chegar e escolher brinquedos que vão incentivar a criatividade do meu filho. E isso está começando agora a virar uma nova cultura. A gente tem percebido isso. E, claro, estamos muito felizes com isso tudo, né? Ok, a gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto a conversar com a Lisiara aí a respeito dos brinquedos criativos, dos brinquedos pedagógicos e educativos. É um instante só. Olá, o Painel Univale está de volta. Hoje o nosso assunto são brinquedos criativos. Eu estou conversando aqui com a Lisiara Finger, que tem uma loja de brinquedos criativos aqui em Itajaí. Esses brinquedos aí pedagógicos e educativos que estão aí na lista de material escolar de muitas escolas de Itajaí. Lisiara, a gente vê também que hoje há um processo de inclusão nas escolas, né? As crianças com necessidades intelectuais, portadoras de deficiência, como cegos, surdos, eles não estão mais estudando nas instituições especiais como a APAE, mas estão dentro da sala de aula como um aluno normal mesmo, né? Esses brinquedos criativos, esses brinquedos pedagógicos e educativos, que efeitos eles têm para essas crianças também? São brinquedos extremamente essenciais, né, para o desenvolvimento dessas crianças. Além de cegos, surdos, existem crianças hiperativas, existem crianças com alguma deficiência mental, enfim, né? Autismo, que é muito comum. E a gente vê assim que essa inserção nas escolas comuns é de extrema importância, porque a gente não tem que tratar diferente, a gente tem que tratar da mesma maneira. Então, para uma criança normal, digamos assim, né, que está ali acompanhada de um amigo com necessidades especiais, essa convivência acaba se tornando tão comum e tão natural que essa criança vai virar um adulto e vai tratar isso de maneira natural. Então, ali já é um ganho maravilhoso para a nossa educação, né? Além disso, o brinquedo pedagógico e educativo em si, ele vai ajudar a desenvolver muito mais rapidamente as habilidades que a criança desenvolveria no meio normal com brinquedos normais. A gente tem alguns que a gente indica para crianças hiperativas, que às vezes os pais olham e falam, mas o meu filho não vai parar a fazer isso. E quando a criança senta e o pai percebe
a atenção que o filho acaba dando para aquele brinquedo, eles acabam até se comovendo, se emocionando, né? Então a gente fica muito, muito feliz com isso também, né? Há fornecedores? Muitos fornecedores? Olha, há muitos fornecedores, De ainda qualidade? bem, de qualidade. A gente, claro, procura trabalhar somente com brinquedos atestados pelo Inmetro. Além disso, são fornecedores assim, que às vezes de um ali você consegue 2 brinquedos, de outro lá, no fundo você consegue mais 3. É difícil você conseguir reunir, né, tudo numa loja. Mas a gente tem muito, muito mercado, inclusive aqui em Santa Catarina, nós temos alguns fornecedores no interior do estado e a gente está conseguindo reunir cada vez mais brinquedos diferentes. Atestados pelo Inmetro, então quer dizer que são feitos por profissionais, por designers, que tem toda essa questão realmente da educação, né? Para o brinquedo pedagógico, esse educacional, sim, isso? Eles né? estão dentro das normas de segurança necessárias para as crianças brincarem. São brinquedos que não vão machucar, que não vão soltar um parafuso, né, uma ferpa, que não vão de maneira alguma prejudicar o aprendizado da criança ou machucá-la. Agora a gente conversou sobre os brinquedos aplicados para as crianças com necessidades, né, intelectuais, com deficiência. Mas, por exemplo, para o adulto que está fazendo um tratamento, né, de medicina ocupacional, né, uma terapia, esses brinquedos também servem, por exemplo? Servem e muito. A gente vê que alguns brinquedos, inclusive, nós já percebemos ali na loja que temos fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais que estão adquirindo brinquedos para trabalhar com pacientes que tiveram AVCs, que estão em fase de recuperação de algum acidente e estão trazendo um resultado muito interessante. Às vezes, brinquedos que você usaria para uma criança de 3 anos trabalhar coordenação, está sendo usado para um adulto. E isso também, até mesmo, por incrível que pareça, aulas de pilates, né, usam alguns brinquedos, educação Até ginástica física. laboral pode ser usada? Com certeza, você acaba usando também. Então, assim, o mercado é muito grande e qualquer um pode usar. Como a gente costuma dizer na loja, nós temos brinquedos de 0 a 99 anos. Se você um dia, Meri, quiser brincar um pouquinho, nós temos desafios para adultos, jogos de tabuleiros milenares, alguns com mais de 7.000 anos de existência, que além de trazer um resgate cultural, você acaba também aprendendo um pouquinho sobre a cultura de certo país. Desafios, alguns desses desafios, inclusive, nós estamos começando a trabalhar corporações, às vezes no treinamento de funcionários, você pode inserir um brinquedo pedagógico para ajudar no desenvolvimento de certa habilidade para o trabalho. Então, tem um mercado maravilhoso para a gente trabalhar. Você falou antes de começar que vocês também vão promover oficinas, de construção de brinquedos, né? Sim. Como é que vai ser isso? A partir de março desse ano, nós estaremos trabalhando todo sábado à tarde com uma oficina diferente. Então, de vez em quando vai ser construção e criação de brinquedos, origamis, contação de histórias, algumas palestras exclusivas para os pais, montagem de pratos de alimentos, né, para crianças. Sempre uma atividade diferenciada para você participar com o seu filho. Essa ideia, assim, às vezes a gente tem que segurar esses insights que vêm na cabeça da gente, porque um dia foi engraçado, eu estava vendo um pai, um filho pedindo uma pipa, vamos comprar uma pipa então. E nisso eu me lembrei, poxa, o meu pai, ele não comprava, ele fazia uma pipa para mim quando eu queria, né? E hoje em dia a gente compra, é muito mais fácil. Mas olha que bacana você sentar com o seu filho e ensinar o seu filho a fazer uma pipa. Isso é uma coisa que ele não vai esquecer para o resto da vida e ele vai passar para o filho dele um dia. Então, são momentos que a gente não pode deixar de vivenciar com os nossos filhos, não é? Pois é, e os pais estão frequentando, comprando esse tipo de brinquedo também, além de ser, assim, uma sugestão da escola, como é que é? Você falou na questão de substituir um pouco, né, deixar de lado um pouquinho o iPad, o iPhone e a internet, né, para brincar com o filho, né, nessa questão. Os pais estão procurando também esse tipo de brinquedo? Estão. Pais e avós, principalmente, né, a gente percebe. Alguns pais, assim, que, como eu falei, lembram, né,
Nossa, eu fazia isso na minha infância, vou levar para brincar com meu filho. Porque, às vezes, quando você tem uma memória boa, uma memória positiva, você quer passar isso adiante, você quer vivenciar esse momento com o seu filho também. É importante porque você lembra do valor que você deu para isso e você quer que o seu filho também um dia valorize e lembre, né? Então, os pais, eles estão, além de comprando brinquedos para brincar junto com os filhos, estão brincando para eles mesmos, estão comprando para eles mesmos brincarem. Isso tem acontecido bastante. A gente tem, vou dar um exemplo de um kit que você monta 10 peões nesse kit, né? São peões diferenciados, só que nenhum deles é um Beyblade, nenhum deles tem luz, né? E são peões que você puxa com o barbante mesmo. E quando os pais olham para aquilo, os avós falam, nossa, eu fazia isso quando eu era pequeno, vou levar para fazer com o meu neto, vou levar para fazer com o meu filho. E saem assim, muito felizes. E é um tempo precioso, né? Hoje os casais não têm tantos filhos, 6, 7 filhos, tem 1 ou 2 que podem, né, dar esse tempinho, pelo menos, não substituir totalmente a tecnologia, né? Exato. Mas também dar esse tempinho para eles, né? Como eu falei, eu não sou contra, aliás, a gente tem que se favorecer, tem que usar da tecnologia, de maneira alguma. Eu, como mãe, acho extremamente importante, né, os filhos trabalharem, terem acesso à tecnologia. Só que a gente tem que saber mensurar, tem que saber a hora certa de usar o videogame, tem que sim cronometrar o tempo e dar, hoje você tem 1 hora, final de semana você tem 2, porque a criança, ela vive de regras. É extremamente importante que ela tenha regras, não impostas por ela, mas pelos pais. E para isso, os pais, além desse tempo que eles ficam na internet, depois está aí, o que eu vou fazer com o meu filho no tempo ocioso? Vou ter que inventar alguma coisa. Aí entram os brinquedos que os pais vão ter que participar. Brincar junto, isso é extremamente importante, né? E nas corporações, qual é o resultado disso? Assim, os funcionários aceitam? Existe já um estudo que comprova que a utilização desses brinquedos aí melhora assim, a qualidade e a motivação, por exemplo? Existem estudos, existem cursos para profissionais que querem se especializar em brinquedos pedagógicos para trabalhar com treinamentos dentro de empresas, dentro de corporações. Aqui em Itajaí, eu infelizmente ainda não tenho conhecimento de nenhuma empresa que faz esse tipo de trabalho. A gente está trazendo isso como uma coisa nova no mercado. Então, aqui da cidade em si eu não tenho nenhuma experiência ainda, mas em grandes centros a gente sabe que isso já virou uma coisa rotineira. E tem dado um resultado muito positivo, porque assim como crianças, os adultos também gostam de aprender brincando. Quando você vai fazer um treinamento de uma empresa, a hora mais gostosa é aquela hora que você tem que interagir, que você tem que levantar da cadeira e fazer alguma coisa. O tempo passa mais rápido, não é? Evita o sono, né? Exato, que às vezes dá um sono, né? Exatamente. Está ali sentado, escrevendo, ouvindo, né? Não é só conteúdo. Então, também são momentos preciosos. Então, isso serve para motivação e, consequentemente, vai refletir na qualidade do trabalho e na produtividade também. Exato. O que você recomenda assim, para uma empresa que quer fazer um treinamento assim, com os funcionários de brinquedo, por exemplo? Todo tipo de brinquedo, as brincadeiras são válidas? As brincadeiras são válidas. Além de brincadeiras que você pode fazer sem utilizar um brinquedo em si, que isso já é muito comum nas empresas, a gente tem os desafios. Só que, claro, cada treinamento é um treinamento específico, dependendo da área, a gente tem um brinquedo diferente para indicar, mas a gente tem alguns brinquedos que promovem muito aquela coisa de mudança de posicionamento de mercado, para você abrir um pouquinho os seus horizontes, perceber outras coisas, outros contextos que você pode ver ali, né, no mercado de trabalho. Tem muita coisa diferente. Jogos de tabuleiro, que você pode também trabalhar certos conceitos de empresa. Tem, assim, é muita coisa. Se for parar para pensar, dá um outro programa para a gente conversar sobre isso. Amigo. Ok, então, não só para as crianças, que está na lista de material escolar, mas para os gestores aí pensarem também numa listinha para o próximo treinamento. Para o próximo treinamento. Fazer esse trabalho de motivação também, que é apoiada nos brinquedos pedagógicos, que são importantes também. São muito importantes. A gente vê assim que alguns pais ficam até meio, mas será que eu levo? Ficam meio envergonhados de levar um brinquedo. A gente diz, não, pode levar. Tá vendo aqui? Indicado até 99 anos, pode brincar. Tá ok, Elisera, queria agradecer a você e parabéns aí pela iniciativa também. Na verdade, você é uma empreendedora, né, que
desafiando o mercado, né? Daqui a pouco muita gente vai estar nessa ideia também. Ok? Muito obrigado aí pela sua participação. Obrigada a vocês, obrigada a todos que estão nos assistindo hoje. Estão todos convidados para ir conhecer a loja. Tá ok, muito obrigado. O painel Univale fica por aqui. Até o próximo programa.